5 de maio de 2024. 5 de quê, irmão? Maio. Vamos supor que hoje é domingo, nós estamos, irmão, no dia 5 de maio, nós estamos no mês 5, irmão. Outro dia, nós estávamos dando Feliz Natal e Feliz Ano Novo, um para os outros, não é verdade? E nós já estávamos chegando na metade do outro ano já. Então, irmão, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Que a palavra de Deus diz que os dias irão passar-lhes rapidamente. E aí daquele que não se precaver diante do Senhor, irmão. Porque vai chegar uma hora que Deus vai bater e você não vai estar preparado. Então, irmão, quando Deus bater é bom nós estarmos preparados. Louvado seja Deus. O título da lição, irmão, é aqui, ó. Os inimigos do cristão. Na nossa jornada cristã, nós temos vários inimigos. Aqui vai falar a respeito de 3 inimigos. 3. Textual. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Está lá em Gálatas capítulo 5. Essa passagem está lá em Gálatas capítulo 5, que fala, irmão, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, olha quem são os inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo é um deles. A carne é outro. E o próprio mundo onde nós vivemos. Né? Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Então, irmãos, são 3 inimigos que essa lição vai falar. É lógico que nós falamos, por isso que está falando aqui na lição, mas lógico que tem mais. Mas esses são os 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo, que atrapalham a vida do cristão no cotidiano, no dia a dia, nos nossos afazeres. E Deus vai mostrar para nós, através dessa lição, como nós podemos, porque o inimigo, irmão, eu quero que você preste atenção, o inimigo da nossa alma, ele tem várias armas para tentar tirar nós do foco que é a presença de Deus. Mas Deus, ele nos deu muitas armas também para nos livrar do laço do inimigo. E vai falar aqui nessa lição que o diácono José, em nome de Jesus Cristo, vai traduzir aqui para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Pode vir. Em nome de Jesus Cristo. Fique atento, irmão, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Pode ser uma vez, irmão. Amém. Graças a Deus, nós estamos esse ano, irmãos, esse segundo trimestre, já estamos na 5ª lição. A lição, o título da capa tem assim: a carreira que nos é proposta, né? A caminhada da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então a lição, irmão, ela está como um caminho, né? Que vamos seguir. Já estudamos o começo, já estudamos como se portar diante do mundo pecaminoso. Aleluia. Né? Já estudamos várias lições, 4 lições passadas. Agora estamos na 5ª, né? Que tem como título, como o nosso irmão já mencionou aqui, os inimigos dos cristãos. Né? Os inimigos dos cristãos. Os inimigos, irmãos, a gente tem costume, né? Existe até hinos aí, né? Que você vai comer na mesa, na frente dos teus inimigos. Eu que não quero, irmão, comer na frente dos meus inimigos. Meus inimigos, eu quero que esteja bem longe de mim, porque o inimigo do crente, irmão, não são, né, o nosso próximo, né? Os nossos inimigos não são os irmãos, não são as pessoas, né? Paulo diz que a gente não luta contra o sangue, nem contra a carne. Aleluia. Né? Mas luta contra os principados e potestades que estão na região
celestial. Então, a lição, o irmão já falou da verdade prática, textual, né? Também a leitura bíblica em graça. Eu quero começar aqui na introdução, que diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos, né, com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho. Então, irmão, nós estamos em um caminho, né? Cada um de nós estamos aqui seguindo o mesmo caminho, irmão, porque há um caminho que pode nos levar ao céu. E esse caminho tem, se a gente quiser chegar lá, irmão, tem que passar por ele, né? Pegar um atalho, não vamos chegar nesse caminho. Mas nesse caminho, irmão, nós encontramos muita ameaça, como está dizendo aqui na introdução, para impedir que nós venhamos chegar ao céu. Nela encontramos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar, né? O diabo, a carne e o mundo, como o nosso irmão falou. O diabo e o mundo estão do lado externo, né? Estão lá fora. E lá fora de nossa trajetória, eles entram, irmão. Como que o diabo ele entra para atrapalhar a nossa trajetória, né? Essa lição ela é muito extensa, né? Assim, tem muitos assuntos para a gente falar, mas eu quero trazer algo aqui sobre como é que o diabo entra para atrapalhar a nossa trajetória. Há uma palavra, irmão, chamada legalidade, né? Legalidade. Quando você dá legalidade ao diabo para ele trabalhar na tua vida, na minha vida, aí ele trabalha, irmão. E ele entra e faz aquilo que Jesus falou: ele veio para roubar, matar e destruir. São o tripé da doutrina do diabo, né? Matar, roubar e destruir. Então ele só entra, irmão, se tiver legalidade, né? Se a gente deixar. Quando você abre brecha, João que disse que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Por que ele está procurando quem ele possa tragar? Porque ele quer brecha, ele quer encontrar legalidade na minha e na tua vida. O que é legalidade, irmãos? Você foi liberto de um vício, por exemplo, do cigarro, mas você, quando passa e vê alguém fumando, sente aquele cheiro, você vai querer, né, chegar perto e não sai dali de perto. Sabe que a carne é fraca, mas continua ali passeando naquele lugar. Às vezes você era viciado em jogos, você foi liberto, mas quando você vê jogo, para olhar, aí está dando legalidade para o diabo trabalhar na sua vida, né? Às vezes você tem até outros vícios, quando você vê aquilo, você, ou eu mesmo, vai tentar dar atenção, se ater aquilo ali, aí ele entra para trabalhar, irmão. Porque ele aproveita a nossa legalidade. Ele quer ver em mim, você, uma brecha, né? Se ele achar essa brecha, João, o versículo diz assim: ele está procurando como um leão, procurando quem possa tragar. Ele foi lá na vida de Jó, a gente lembra da história de Jó, ele não achou brecha. O que ele foi fazer? Ele foi falar com o nosso Senhor, com Deus, e disse: dá permissão para eu trabalhar na vida de Jó. E Deus permitiu, irmão, até um certo ponto. Então, se ele não encontrar brecha, irmão, essa legalidade ele não encontrar, ele não trabalha na minha e na tua vida. Porque o Espírito Santo, quando a gente obedece, irmão, ele fecha. O Espírito Santo protege, né? Nos abraça e não tem como ele nos tocar. Mas vamos seguir adiante. O diabo e o mundo estão do lado exterior, né? Externo, né? Está dizendo que está lá fora, né? Externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. Esse, irmão, é muito perigoso. Esse nosso inimigo, que é a nossa carne,
a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Então, a carne, irmãos, o mundo e o diabo, eles estão lá fora. Ele só entra, só trabalha, né, se você permitir. Mas a carne está dentro de nós. Nós que temos que controlar, né? Não precisamos controlar o diabo lá fora, nem controlar o mundo. Mas a carne, irmãos, que está dentro de nós, é a gente que tem que dar conta. Porque somos tentados, irmãos, muitas vezes, né? Queremos ter coisas boas, né? E o modo de obter essas coisas boas, às vezes não é um modo que agrada a Deus, mas a gente, por a nossa carne, gritar por aquilo, aí a gente acaba cedendo, fazer da maneira errada. Mas isso tem como controlar, irmãos, através de quê? De jejum, oração, né? Leitura da palavra, perguntar, não tomar atitude precipitada, né? Perguntar primeiro o que Jesus fazia no meu lugar, né? Falta muito, irmãos, na vida do cristão, essa parada de tempo para pensar, né? Muitos estão, mesmo na igreja, mas estão desesperados para conseguir as coisas, né? Aperreado para querer obter bens material a todo custo, e não dá aquela parada de pensar como é a melhor forma que eu posso fazer de ganhar, irmão, até mesmo ganhar dinheiro sem que venha desagradar a Deus. Tem formas, irmão, de ganhar dinheiro sem que desagrade ao Senhor. E precisa muito, nós que somos cristãos, parar nesse momento. Nossos projetos têm que ser apresentados a Ele, né? Nós temos, né, vontade de morar num lugar melhor, de adquirir um carro, de adquirir umas coisas boas para a nossa família, ou melhor para a nossa família, mas isso tem que estar debaixo da vontade de Deus. Temos que ter esse momento que eu falo, é um momento de parada para pensar nas estratégias, como vamos alcançar, para não desagradarmos a Deus. O primeiro ponto da lição, ele vai falar o primeiro inimigo do cristão, né? Aí tem o diabo, é o primeiro inimigo, irmão. Eu quero abrir mais um parênteses aqui, que a lição não aborda muito esse tema, mas eu quero falar para os irmãos que a invertida mais bem sucedida do diabo foi fazer o mundo acreditar que ele não existe, né? Quando o homem acredita que ele não existe, irmão, aí ele trabalha, né? Ele faz acontecer muitas coisas ruins na vida do homem, e o homem segue acreditando que não é o diabo. Então essa é a jogada mais bem sucedida do inimigo das nossas almas. Porque eu já vi, irmão, muita gente, tem gente que até tem medo de falar o nome dele, né? Quem tem muitos isso é os católicos, né? Pessoas católicas que eu converso às vezes, eles quando falam assim do diabo, eles não fala isso aqui não. Mas, irmão, quem serve a Deus não deve temer, né? Não deve temer. Então o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Então, desde o Gênesis, irmão, já tem menção desse ser maligno, né? Desde o primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, em 1 Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes, das 29 passagens dos Evangelhos, em que Jesus o menciona em seu ministério. Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus capítulo 13, versículo 29. Irmão, procura aí, irmão. Mateus capítulo 13, 29. E outro irmão procura Lucas 11 e 18.
Vamos ler esses 2 versículos onde Jesus ele atesta que o diabo ele é real, ele existe, né? Glória seja dada em nome do Senhor, porque o Senhor nos ensina, irmão, a entender. A melhor estratégia, irmão, para a gente vencer, né? O exército ele vence a guerra é conhecendo os seus inimigos. Você não vai vencer alguém que você não conhece, porque você pode ser pegado de surpresa. Você não sabe como ele pode atacar, você não sabe de que lado ele pode vir, então ele pode te surpreender se você não conhecer, né? Tem gente que não ensina, irmão, sobre esse. Eu achei muito bom essa lição, né? Esse pastor que fez, ele é muito inteligente, muito abençoado, porque, irmão, é difícil a gente ver falar desse tema no meio da igreja. Se o irmão achou, irmãos, Mateus 13, 39, pode ler, por favor. Mateus 13 e 39. Mateus capítulo 13, versículo 39. O inimigo que o seu separou, e o diabo e a seca, e o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, Jesus ele está, né, atestando que ele existe, né? E está provando ali, uma das falas de Jesus, né, que prova que Jesus menciona esse ser espiritual maligno, né, onde ele fez, irmão, com que o mundo acreditasse que ele não existe, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito nessas coisas. Eu participei de um evangelismo, uma visita que a gente fez, e chegou lá, ele se manifestou, né? Se manifestaram ali os demônios de uma pessoa. E quando nós, junto com os irmãos, a gente orou, repreendeu aquele mal, mas teve alguém da família ali que disse, eu não acredito nessas coisas, né? Isso não foi, né? Não foi nada, foi alguma coisa, delírio da cabeça dela. Mas não, irmãos, é que o diabo enganou aquelas pessoas que são incrédulos para que eles não acreditem que ele existe. Mas isso acontece quando a pessoa dá legalidade, e justamente não acreditando é quando ele trabalha, ele entra para destruir. Vamos ver aí Lucas 11, 18, irmãos, se alguém achou. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que eu expulso os demônios pelo É isso mesmo, irmãos. Então ali é quando aquelas pessoas ali disseram que Jesus estava expulsando o demônio, né, pelo Beelzebul, e Jesus disse, eu expulso o demônio através, né, com o dedo de Deus, não pelo Beelzebul. Mas a história aqui, irmãos, o sentido que a gente quer dar é que fazer, né, que a gente acredite que ele existe, irmão, né? Jesus está atestando ali que ele existe. Jesus não negou. Obrigado. Jesus não negou a existência de Satanás, porque hoje, irmão, né, o mundo ele tem as suas artimanhas para fazer com que eu e você não acredite, e essa é uma jogada dele, né? O subponto segundo aqui, irmão, desse primeiro ponto, diz assim, a descrição de Satanás. As escrituras sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, né? Ezequiel, procura aí, irmãos, rapidamente aí, Ezequiel capítulo 28, o versículo 12, né? E também Judas, Judas versículo 9, né? Judas não tem, só tem um capítulo, né? Aí é o versículo 9.
Judas está bem perto lá do Apocalipse. Se alguém encontrar aí, no Ezequiel 28, versículo 12 e o 14. Alguém encontrou, irmão? Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cabeceira, cobertura, a sardônica, a topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safite, a turquesa, o ônix, o jaspe, louvado seja Deus, a safira, o carbuncolo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Só até aqui, está meio ruim para mim ler, porque estou ruim sem óculos, é difícil. Mas é até o 14, não é isso? É. Então, irmão, aqui é uma descrição, né, do que ele era ali no Éden, né, no jardim de Deus. Então ele não era esse ser, né, que a gente conhece hoje. Ele era um ser, um querubim ungido, né? Ele foi colocado ali no jardim para proteger o jardim. Mas o versículo 15, né, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde que o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão dos teus comércios, então aqui já vai para outro sentido, irmãos. Até que um dia achou, né, iniquidade em ti. Ele era, irmão, um querubim ungido que comandava. Tanto ele era maestro, né? Tinha ali os seus tambores, saía sons que alegrava a Deus quando ele, diz os historiadores, né? Quando ele andava, né? Era uma sinfonia perfeita, irmãos, né? Que saía ali do seu corpo, e tão bonito que ele era, e Deus se agradava. Mas um dia, aí está dizendo que se achou iniquidade. E qual foi essa iniquidade, irmãos? Ele começou, né, a dizer que iria subir e colocar o trono dele diante de Deus. O que ele queria, irmãos? Ele queria adoração. Mas a adoração, irmãos, só Deus é quem pode receber. Quando a gente vai ver lá em Mateus capítulo 4, ele diz para Jesus assim: se tu prostrares e me adorares, né, eu te darei todo esse reino. Essa é a vontade dele, irmão, que o homem venha adorar a ele, né? É o que ele queria. Ele via que Deus era adorado no céu, mas ele
entrou em seu coração. E ali, irmãos, quem se levanta contra Deus, irmãos, não tem, né? Porque Deus, Ele é um ser absoluto, um ser poderoso, que não tem outro ser que o possa vencer. E a Bíblia diz, irmãos, em outra parte aqui, que ele, né, caiu e trouxe com ele a terça parte dos anjos. Por isso, irmãos, que aquele homem endemoniado gadareno, quando chegou diante de Jesus, ele disse assim, Jesus disse: qual é o teu nome, né? Ele diz assim: Legião, porque somos muito. E os estudos vai dizer, irmãos, que uma legião é 600 soldados, né? E ali ele disse que aquele homem estava cheio de uma legião, irmãos. Por que isso, irmão? Porque não existe só um demônio. A Bíblia diz que ele trouxe com ele a terça parte, irmão. Faz de conta que aqui era o céu, né? Dividido em 3 partes, ele levou essa parte, né? Então, quantos anjos não existia e existe no céu? E esses que caíram na conversa dele, essa terça parte, vivem por aí procurando legalidade para trabalhar na vida dos seres humanos, né? Então, Judas, versículo 9, alguém encontrou, irmão? Pode ler? Mas a paz do Miguel, quando competia com o diabo e disputava a respeito do corpo de José, não usou os característicos de maldição contra ele, mas disse o Senhor: eu te repreendo. O Senhor te repreenda, né? Então, só está provando, irmãos, que ele existe, né? Por ele pertenceu a uma ordem elevada, né? Está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás, né? E a respeito do corpo de Moisés, né? Ele queria, né, que o corpo de Moisés ficasse com ele, mas Deus, a Bíblia diz que Deus escondeu, né, o corpo de Moisés. Por quê, irmãos? Porque Moisés era um homem tão santo, tão usado por Deus, que se tivesse o corpo, irmão, ele ia ser mumificado e iria ser adorado pelo povo, né? Porque o povo tem uma tendência, irmão, a adorar aquilo, né, que é santo. E o povo, sendo ali, quando entrasse na terra prometida, iria passar a adorar o corpo de Moisés. O povo adorou um bezerro de ouro, imagine Moisés, né? Então Deus escondeu para que o povo não pudesse fazer isso, mas Satanás queria, né, esse corpo, né, para que ele pudesse fazer ali, tirar o povo do foco, irmão. Tudo que ele quer, irmão, é tirar eu e você do foco de chegar no céu. A nossa caminhada, irmão, ela tem que ser em um sentido só. Glória a Deus. Deixa eu olhar a hora aqui, porque a gente precisa correr, né? Então, o arcanjo Miguel, irmão, não usou, né, a fazer juízo de maldição contra ele, né? De forma, de fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém sua ação está limitada, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em Efésios 2:2 também. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui pensamento, ou seja, ele tem inteligência, né? 2 Coríntios, capítulo 11. Depois os irmãos quiserem ir marcando, irmãos, esse versículo para meditar depois. Eu quero dar uma apressada aqui para chegar no outro ponto, né?
Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele tem raiva também, lá em Apocalipse. Vamos ver esse versículo aqui, Apocalipse 12 e o versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17. É interessante a gente ver esse versículo. E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então está aí, né, provando que ele tem raiva, né? Tem desejo, está lá em Lucas 22 e 31. E vontade própria, né? Isaías 14 e 13 a 14. 2 Timóteo 2 e 26. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou o pronome pessoal para se referir a ele. Vamos ver aí Mateus 4, versículo 1 ao versículo 12. Grande nesse Mateus 4. Jesus ele usou, né, usou o pronome, né, para se referir a ele. Mateus 4, versículo 1 a 12. Achou aí, irmão? Do 1 ao 12. Pode ler, irmão. Quem achou, pode ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Mateus quanto? Mateus capítulo 4, versículo 1 até o Para 12. ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrados me adorares. Mas, então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Então Jesus considerou, né, ele como uma pessoa, irmãos, como uma pessoa, por isso usou o pronome, né? Vai-te, Satanás, né? Por isso Jesus chamou ele, falou com ele como se fosse uma pessoa, né? Só que era espiritual, irmão, né? Então, provando mais ainda que ele existe, que ele é real e que ele é o tentador, né? É o tentador do ser humano. Tentou o próprio Jesus, né? Querendo, e usou, irmão, pior que ele usou a própria palavra de Deus para querer, né, fazer com que Jesus viesse tropeçar. Mas queria, irmãos, ali era a criatura, né,
querendo derrubar o seu Criador, da mesma forma que ele fez lá, querendo subir acima do trono de Deus, ele queria fazer aqui na terra com Jesus, mas não deu certo e nunca vai dar certo. Glória a Deus. A identidade do inimigo, né? Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade. Serpente, ela é sagaz, né? E astuta, né? Satanás mencionado 52 vezes adversário ou opositor. Então Satanás significa adversário ou opositor. Diabo aparece 35 vezes. Acusador, né? Diabo significa o acusador. Maligno revela o seu caráter, o caráter dele que é mau. É onde Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o caráter dele. Dragão vermelho revela a sua ferocidade, né? Ele é feroz. Pedro, João, ele diz que ele é feroz, ele é como um leão, ele imita, né? O leão. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade, né? Então ele é também o pai da mentira, né? Enganador também está lá no Apocalipse 12, né? Beelzebul, chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Então, aqui ficou claro, né, que ele existe e que o trabalho dele é querer destruir, atrapalhar a nossa caminhada para o céu. Nada mais disso ele veio fazer, irmãos, mas ele quer atrapalhar. Por quê, irmão? Lá no Apocalipse, quando Jesus escreve, o apóstolo João escreve as cartas, Jesus diz várias coisas que nós iremos fazer no céu. E tem uma parte lá que ele diz assim: ao que vencer, né, darei assentar comigo, farei assentar comigo no trono, como eu venci e assentei no trono do meu pai. Aí, irmãos, vamos voltar lá, né, em Ezequiel, o que ele queria: subir, né, acima do trono de Deus. Ele queria o trono. Aí Jesus prometeu o quê? Que nós vamos sentar no trono. Aleluia! Por isso que ele tem tanta inveja, irmão, do crente. Ele quer fazer com que eu e você não vença, para que a gente não sente no trono, porque era tudo que ele queria. E diz, irmão, os estudos, que quando a pessoa, por exemplo, a pessoa foi rica e empobreceu, ela sofre mais do que você já ser pobre. Então é isso que acontece com Satanás. Ele já foi lá, ele já viveu lá e ele perdeu. Por isso que ele sofre tanto e quer que eu e você não vá. Mas graças a Deus, irmãos, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Vamos entrar no segundo aqui, irmão, que fala da carne, né? Esse inimigo, irmão, está dentro de nós. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. O tecido muscular do corpo humano e do animal. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Gênesis, capítulo 2, no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu,
e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. Então está falando aqui, né, o tecido muscular do corpo humano. Aqui nesse versículo está falando sobre isso, irmão. Carne significa aqui o tecido do corpo humano, que também pode ser dos animais. O corpo humano inteiro, né? Está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 7. Se vão achar aí. O corpo humano inteiro, né? Êxodo 4 e 7. E disse: torna a manter a tua mão no teu seio. E tomou a meter sua mão no seio, depois tinha-a no seu seio, e eis que se forrara como a sua outra carne. Está falando de Moisés, né? Quando Deus mandou que ele colocasse a mão, e a mão ali estava leprosa, depois colocou de novo e voltou ao normal. O terceiro aqui está dizendo: o ser humano segundo as suas fragilidades, mortalidade. Salmo 78 e verso 39. Salmo 78, verso 39. Quem achar, irmãos, pode ler. Salmo 108 e versículo. Porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Então está falando aqui, irmão, essas três definições está falando do nosso corpo, né? Carne no sentido de ser o corpo humano, né? Tanto a carne como o corpo inteiro. Agora vamos para a quarta definição, que é a natureza humana pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E também o capítulo 6, versículo 8. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então, aqui já não está falando mais da carne, essa carne que nós podemos ao papá segurar. Está falando da natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Depois que Adão, irmão, caiu ali no Éden, né? Aí essa natureza virou uma natureza pecaminosa. E todos que nasceram, Paulo diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Vamos ver aí Gálatas 6 e o verso 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, mas também está falando, se você, né, se nós semeamos na natureza pecaminosa, né, temos ali em Gálatas, né, onde nosso irmão leu, os frutos do Espírito, né? Se a gente pratica os frutos do Espírito, irmão, nós vamos colher, né, bênçãos. Mas se nós vamos praticar as obras da carne, né, a carne ela não tem fruto, irmão. A carne não dá fruto. A carne tem obra, né? O Espírito é que tem fruto. Glória a Deus. Você pode ver que está escrito lá, os frutos do Espírito e as obras da carne. Por que obra, irmão? Porque são pecados praticados, né? Praticados pela vontade da carne pecaminosa. Se nós formos viver segundo essa carne pecaminosa, aí vamos colher, irmãos, maldição, vamos colher condenação,
vamos colher guerra, vamos colher desordem, né? Vamos colher aquilo que nós plantamos. A lei da semeadura, irmão, ela é muito severa, né? Ninguém planta uva e colhe banana. Se plantar uva, vai colher uva, né? Agora, se você planta banana, pode demorar, irmãos, mas uma hora você vai colher banana. Então, o que você faz, né, o que eu e você fazemos, nós iremos colher. Glória a Deus. Se fazemos o bem, vamos colher o bem. Fazemos o mal, a nossa colheita vai ser de males também. Dentre muitas perspectivas da palavra carne, na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância, né? 1 João capítulo 2, versículo 16, quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência, né? Dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado, né? Então, a busca desenfreada, irmão, pelo prazer, né? É aquilo que eu falei, por satisfazer a carne, né? Ela acaba trazendo males para o homem, que vem desagradar a Deus, né? A busca desenfreada pelos prazeres mundanos, prazeres da carne, né? Muitas vezes, irmão, tem coisas que é necessário, né? Por exemplo, um lazer, ter um descanso, né? Ter um lugar para ir, para viajar, isso faz parte, irmão, da nossa vida. Nós temos que ter alguma distração, porque a gente não pode ficar preso também diretamente ali, somente oração, palavra e jejum. Não, irmão, nós temos que tirar o tempo para descansar, porque somos seres humanos. Mas isso não pode acontecer de uma forma desenfreada, né? Tudo tem que ter a sua hora. Por isso que eu falo, a vida do crente, irmão, ela tem que ser organizada. Se a gente não se organiza, a gente não tem como servir a Deus, né? Porque Deus, Ele é um Deus, irmãos, organizado. Ele gosta que eu e você se organize para servir a Ele. Quando a gente vai ver a história do Êxodo ali, quando Deus dá as diretrizes para que o povo construa o tabernáculo, Deus fala de forma organizada. Ele dá todas as medidas. Uma pessoa tinha que fazer aquela parte, outra pessoa tinha que fazer a outra, e não podia trocar, irmãos, né? O sacrifício tem que ser oferecido pelo sacerdote. Se o rei fosse oferecer sacrifício, ele morreria, né? O que aconteceu com Saul? Ele foi tentar oferecer sacrifício, e ali, irmão, ele se deu mal. Então, as coisas de Deus, elas são organizadas, né? O crente tem que ter a sua organização. Ele não pode deixar as coisas tudo bagunçado, né? Ele não pode deixar que as coisas de Deus fiquem reviradas, irmãos. Até mesmo nessa congregaçãozinha tem que ter a sua organização, para que Deus venha receber o nosso culto. Porque se a gente chegar aqui, irmãos, ficar, né, irmão, bagunçado, a liturgia do culto, irmão, tem que seguir aquela ordem. Primeiro ora, levanta, canta, faz outro minuto de oração, canta o hino da harpa, faz a leitura da palavra. Hoje nós estamos dando um tempo maior, porque estamos querendo
trazer o ensinamento para os irmãos. Mas no culto normal, irmãos, tem aquela liturgia tudo organizado. E você não pode, imagina, você tem lugares que é assim, né? O louvor vai até altas horas. Quando vai dar a hora da palavra, irmão, já está na hora de acabar o culto. Os irmãos já estão querendo ir embora. Sabe por quê? Às vezes Deus acontece muitas coisas que às vezes entristece alguns irmãos dentro da igreja, porque, irmãos, como o irmão está falando a respeito de liturgia, o que é a liturgia, irmão? Você chega na igreja, na casa do Senhor, você dobra o seu joelho primeiramente e vai conversar com o Pai. Tem pessoas que aguentam, minha irmã Lisete, orar 10 minutos, tem pessoas que aguentam orar 5, pessoas que aguentam orar meia hora, pessoas que aguentam orar 1 hora. E depois, irmão, se levanta, faz mais outra oração e ali louva os hinos da harpa. Eu estou dizendo daqui, o Ministério de Cubatão é assim. Mas em algumas igrejas, irmão, infelizmente já não está sendo mais assim, irmão. É só louvor, louvor, louvor. E quando é para a hora da palavra, que é o essencial do culto, não que o louvor não seja, não que a oração não seja, irmão. Nós tira para a palavra 20 minutos, às vezes 15 minutos, às vezes 10 minutos, irmão. Então, irmão, nós temos que ter a liturgia do culto no controle, primeiramente, do Espírito Santo de Deus e dos dirigentes da igreja. Então, irmão, vamos entender, né? Deus ele levou um pouco para esse lado da organização, irmãos, é porque a gente precisa, né, ter essa organização para que Deus opere. Deus não opera em lugar bagunçado. Deus não opera onde está tudo fora de ordem, né? Quando aquela disputa ali entre Elias e os profetas de Baal, o que Elias falou? Arruma um altar, né? Se Elias fosse oferecer o sacrifício, irmãos, imagina, um pedaço de lenha lá embaixo, outro lá embaixo, uma pedra longe. Como era que Deus ia operar, irmão? Mas ele disse, arruma o altar, pega a água, tudo certinho, né? E aí Deus mandou fogo do céu, operou e mostrou para aqueles homens que não era assim que fazia, mas da forma organizada. Eles queriam o que ali, irmãos? Saindo um pouco aqui da lição, eles queriam que o Deus deles respondesse, né? Foi o desafio de Elias e eles aceitaram. Mas por que Elias depois manda matar todos eles? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz na lei que quem oferecesse sacrifício de ser humano teria que ser morto. E o culto a Baal, irmãos, existia essa prática. Eles ofereciam sacrifício de crianças, ofereciam sacrifício humano. E Elias, como ele venceu o desafio, ele falou, agora, segundo a lei de Moisés, vamos matá-los. Eles são dignos de morte. E ele tinha que cumprir aquilo ali, irmãos. Era uma ordem de Deus. Deus deu a ordem para Moisés, olha, quem oferecer sacrifício humano será digno de morte. Então, Elias não aí alguém pode dizer assim, mas precisava matar, precisava cumprir a lei. Hoje não existe isso mais, hoje no tempo da graça, hoje o que opera, irmão, é o perdão, né? Mas naquele tempo era olho por olho, dente por dente, na realidade, literalmente, né? E por isso aconteceu aquele fato, irmão. Mas o que eu quero trazer dali é a organização de Elias. Organizou tudo direitinho para receber o poder de Deus. Vamos seguir aqui adiante. As horas já vão embora, né? Então, quando o apóstolo João ele se refere, né, à concupiscência, né, da carne, ele está se referindo, irmão, a esses desejos exagerados que surge dentro de nós, né? E esse desejo precisa, como eu falei, esse inimigo, irmão, a nossa carne, precisa ser controlado por mim e por você. Ele não pode estar fora do nosso controle.
Por isso que o fruto do Espírito é temperança, né? Tem o fruto do Espírito que é temperança. É onde a gente consegue controlar, irmão. Temos que ser um ser temperado, né? Tudo tem que ser o tempo. A carne no Novo Testamento, a perspectiva do Novo Testamento, o termo grego é saxe, isto é carne, né? Significa carne. É uma referência direta à autoridade da natureza humana pecaminosa. A parte de Deus a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em sua carta, né? O apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, onde nosso irmão já leu, né? A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo, né? Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então, já viu aquelas pessoas, né? Eu faço o que eu quero, a vida é minha, né? Eu vou para onde eu quero, eu ando por onde eu quero. Essas pessoas, irmão, ela se faz ser o próprio Deus dela mesma. As decisões são tomadas, né, por ela própria. Ninguém pode opinar na sua vida, nem mesmo os pais podem dar um conselho, mas eles tomam as suas decisões por si próprios e falam assim, tem aquela expressão, né? Eu sou dono do meu nariz, né? Essas pessoas assim, irmão, estão muito distantes de Deus. Porque quem se aproxima de Deus, irmãos, eles têm cautela em tomar decisões, ele tem cautela em fazer algo, né? Porque ele precisa saber se Deus vai se agradar primeiro, né? Precisa saber se Deus é de acordo com aquilo que ele vai fazer. Como já está falando, irmão, a respeito disso aí, é que nem muitas das vezes, irmão, a gente vai numa determinada situação e come algo estragado, não é verdade? Aí você vem, o pastor, muitas das vezes da igreja, vai dizer, pastor, eu fui em tal lugar, comi alguma coisa estragada, agora o senhor vai resolver o meu problema. Então, irmão, antes de você ir, você peça a direção primeiramente de Deus, né? Para você não comer coisa estragada por aí, porque depois dá muito trabalho para limpar aquela coisa estragada. Ou como dá trabalho. Então, vá na direção de Deus, porque quando a gente vai na direção de Deus e do anjo da igreja que você congrega, né, você vai bem. Porque aí você não vai tropeçar em pedra, você vai na direção do anjo da igreja, do próprio Deus e do anjo da igreja. Outro ponto, irmão, para complementar o que nosso irmão está falando, é a internet, irmãos, né? Tem muita gente hoje se alimentando da internet. Você não sabe a vida daquela pessoa que colocou aquele algo ali. Você não sabe quem é aquela pessoa que está dando aquele ensinamento muitas vezes. E as pessoas querem trazer aquilo como se fosse uma verdade, né? Uma lei. E quer que, às vezes, a gente que está na frente das igrejas, quer que a gente aceite. Um certo dia disseram assim para mim, Deus não existe. Eu falei, quem falou isso para tu? Ele falou, não, eu vi um pastor lá na internet falando que Deus não existe, Deus é porque Ele é. Eu falei, que pastor foi ele? Fulano da igreja tal. Meu irmão, você não conhece Hebreus, lá em Hebreus? Vamos ver Hebreus, irmão, até para mim ver. Acho que é Hebreus 6. Eu falei esse versículo para ele.
que fala da fé, né? Eu acho que é Hebreus, vê, irmão, se é Hebreus, me fugiu a memória agora, Hebreus 1:6. Pô, irmão, deixa eu achar aqui, irmão. Vamos sair um pouco aqui da lição, mas vamos aprender, né? Estamos em Hebreus. É aquele versículo, irmãos, que diz assim: a fé É o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. É Hebreus? É 8, é 8, né? Ora. vê aí, irmão, pra ver. Não, mas está aqui, irmão, está por. É o versículo que diz assim: porque não é porque a fé, é porque aquele que se aproxima de Deus, né? É preciso crer que Ele exista. Então tem esse versículo, irmãos. Isso. Aqui fala assim. Ora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. 11, 11:6. 11:1. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Pode ler, meu irmão, pode ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não, esse aqui, irmãos, é o 6. Eu estava confundindo com o capítulo 6, mas é Hebreus 11:6. Lê aí, irmão. Ora, se a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é Galardoador. galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, como que o pastor ele vai para a internet ensinar que Deus não existe? Né? Eu falei esse versículo, na hora Deus me lembrou. Agora eu estava esquecido, irmão, porque eu estava confundindo que era capítulo 6, mas é 11, versículo 6. Por isso que eu estava atrapalhado também, que eu estou em outra lição. E eu disse para ele ficou assim, pensando: pense bem aonde você vai estar se alimentando, né? Pense bem o que você está ouvindo. E eu falo hoje para os irmãos, vamos prestar atenção com quem é que nós estamos aprendendo, qual a fonte que nós estamos bebendo, né, irmão? Tem um pastor famoso aí, irmão, não sei se os irmãos já viram na internet, que já fala que eu não tenho nada contra ninguém, irmão. Quero que vocês entendam aqui, cada um segue a sua vida. Eu dou livre-arbítrio para cada um fazer o que quer, mas tem um pastor que já fala do televisão aí, ele é aí o dono da Record aí, e o homossexualismo é normal, cara, não é pecado. Já ouvi ele falar. Você está entendendo? Então, irmão, olha onde muitas vezes nós vamos se alimentar. Está entendendo? Então, isso aí nós temos que repreender em nome de Jesus, irmão. Porque Deus fez homem e mulher. Eu nem assisto. Então, irmãos, se a gente quer caminhar uma caminhada certa para chegar no céu, a lição aqui está falando de 3 inimigos, irmãos, mas esses aí também se classificam como alguns inimigos do cristão. É preciso que nós tenhamos esse ministério apologético, né? Que apologético, irmão, significa defender a palavra de Deus, né? É preciso que nós se levantemos, né, com essa vontade de defender a palavra de Deus. O terceiro inimigo do cristão, irmãos, eu vou pular aqui,
porque as horas já são avançadas, fala do mundo, né? O que mais o mundo usa, irmãos, para... Eu não vou ler os tópicos, porque só trazer um resumo aqui para os irmãos, está escrito assim, o título: o terceiro inimigo do cristão, né? Perspectiva bíblica da palavra mundo, né? Então, mundo, a Bíblia trata mundo de 5 maneiras, né? 5 formas de mundo, mas o mundo que eu quero, que a gente quer, que a lição quer nos ensinar, é sobre o mundo, esse sistema maléfico, irmãos, que está aí tentando muitas vezes essas ideologias pecaminosas, no qual o irmão citou aqui, né? Que está tentando empurrar goela abaixo dos pais, até mesmo na escola nós vimos essas ideologias avançar, né, sobre nossos filhos, ensinando que, né, pode tudo, que tudo está liberado, mas, irmão, a Bíblia condena essas coisas. Então, o mundo, o que mais pega hoje, irmãos, que mais o mundo usa para destruir, para tirar eu e você da caminhada, é a tecnologia, né? Através da tecnologia, irmãos, eles lançam seta, né, para os nossos filhos, para mim, para você, distrações, né? Distrações, por exemplo, alguém te convida para assistir um filme que não agrada a Deus, aí você diz assim: irmão, não posso não, porque eu sou cristão, eu tenho que ver coisas que edificam, ver coisas boas aos meus olhos, né? O salmista faz assim: não poreis coisas más diante dos meus olhos. Aí se você falar isso, a pessoa assim: tu é fraco, tu tem medo, tu está com medo do pastor, está com medo do irmão. Irmão, o mundo é dessa forma, ele lança para você fazer, quando você não faz, aí você que é o fraco, você que é o medroso, né? Muitas vezes, eu quando não era evangélico, irmãos, eu nunca fui metido em roda de amigos assim, beber, bagunçar, essas coisas não. Mas vinha convite, né? Vamos lá. Eu dizia: não, deixa eu ir em casa mesmo, deixa eu ficar por aqui. Aí dizia que eu era covarde, dizia que eu era fraco. E quando eu aceitei Jesus, aí que piorou. Aí que aparece alguém querendo te arrastar para a perdição, para que você não encontre, não siga o caminho do céu. E esse é o mundo, irmãos, que tenta levar eu e você para fora da porta estreita, porque Jesus diz assim: entrai, né, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, né? E largo é a porta que conduz à perdição, e apertado é o caminho que conduz, é a porta que conduz para o céu. E Jesus diz para a gente se esforçar, irmão, para entrar por essa porta, né? Agora tem esses inimigos, irmãos, que quer nos tirar dessa porta, quer que a gente passe a entrar em outras portas. As portas do mundo, irmão, elas são largas, são prazerosas para a carne, ela traz prazeres para a carne. E se a gente não tiver esperto com a palavra de Deus, a gente entra por essas portas. Provérbio, vamos para a gente terminar. Provérbio, ou é 12:14 ou é 14:12, talvez eu confundo. Provérbio, Provérbio 14:12. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém encontrou, irmão? Pode ler. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, irmão, vamos fechar essa aula com esse versículo, né? O diabo, o mundo, ele vai se aproveitar das vontades
vontade da nossa carne para nos apresentar esse caminho que parece direito, né? Mas o fim dele é caminho de morte. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, ah, não pega nada, caminho aí é normal, né? Vamos lá, parece, aí você olha assim, rapaz, parece que é bom mesmo. Aí vai ver o final, irmão, né? Quando eu me lembro, eu contei isso na primeira lição, irmão, lá na Imigrante, que eu ia pescar com meu pai. Meu pai levava um saco cheio de vísceras, de frango, a isca, né, do peixe. E ele pegava aquele saco e balançava assim na água. Depois colocava lá dentro da armadilha. Aí eu falava assim, pra que isso? Aí meu pai dizia assim, isso aqui é um engodo. O peixe sente o cheiro aqui, ó, e vai direto lá no saco. Mas na hora de voltar, irmão, ele não sabe sair da armadilha. Assim que o inimigo faz. O inimigo lança um cheiro pro crente. Aí o crente fala, vou dar uma voltinha lá, fica cheirando coisa boa. É o que está dizendo aqui nesse versículo. É um caminho que parece bom. O cheiro, o aroma, até é agradável, né? Aí o crente vai lá, seguindo aquele caminho. Quando quer voltar, irmão, não acha mais o caminho de volta. Tomara a Deus que ele tenha essa oportunidade que o filho pródigo teve. A Bíblia diz assim, caindo em si, né? Ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas tem muitos irmãos que não conseguem. A nossa irmã contou lá, né? A irmã Marinalva, que tinha uma amiga de trabalho dela, que parece que foi uma semana, pouco tempo ela tinha chamado para ela voltar para a igreja, tinha se afastado. Ela disse, não, deixa passar mais um tempinho, eu vou voltar. Nessa de passar mais um tempo, irmão, não deu. Caiu doente, foi internado e só saiu no caixão. É o que acontecia com aquele peixe. Eu fiquei lembrando, eu via quando meu pai ia lá pegar a armadilha, estava cheia de peixe, eu dizia, esse aqui não conseguiu achar o caminho de volta. Assim acontece com o crente, que vai, irmão, aí lá se bebeda, assim, né, come à vontade, o peixe até se alimentava, irmão, até tinha uma comida boa ali, mas na hora de voltar para casa, não tinha mais, não achava o caminho. Amém, irmãos? Fique com esse versículo. Há caminho que vai parecer bom aos nossos olhos, mas o final dele, irmão, não é coisa boa. Muitas das vezes, para terminar aqui o que eu estou dizendo, tá? O peixe, quando o pescador ele tira ele da rede, ele ainda está vivo. Mas chega um tempo, ele fora da água, ele vai acontecer o que com ele? Assim mesmo é nós. Fora da presença de Deus. A gente não pode morrer fisicamente, mas espiritualmente a gente já está mais morto do que o peixe. Então, irmão, a cada dia da nossa vida a gente temos que buscar mais do Senhor, para que o Senhor ele se aproxime mais de nós. Essa do peixe aí, né, pontuou bem aqui, irmão, porque eu sou pescador, tem muito tempo que eu não pesco, mas eu gostava muito de pescar e ainda gosto. Só não tenho mais os equipamentos para pescar, irmão. E às vezes quando nós ia tirar a rede, irmão Sueli, a rede estava repleta de peixe, tudo vivo. Mas quando você tira ele da água, qual é a tendência? Ele morre. Porque qual é a sobrevida dele? Dentro da água. Não é verdade? Não tem aquele ditado que fala assim que o peixe morre pela boca? Às vezes joga ali a isca, ele vai lá e cai. Entendeu? Tem uns que são espertos, não é verdade? E foge. Mas tem outros que caem na rede, irmão. Assim é nós. Satanás ele joga a isca e nós bloqueamos. Aí, irmão, se nós não clamar a misericórdia de Deus, irmão, para voltar para a casa dele, irmão, aí Satanás, aí você vai morrer. Então que Deus, uma luta muito proveitosa, irmão, o mais, o que acontece é que a gente não tem um tempo ideal para nós estar lendo ela toda, entendeu? Mas
eu creio que os irmãos entenderam que nós temos vários inimigos que impedem nós de chegar ao céu. É vários. Aqui a Bíblia contou 3, mas tem várias situações que impedem nós de chegar ao céu. Meus irmãos, eu quero agradecer a nossa irmã José, ao Senhor Francisco. Meus irmãos, nós estamos aqui numa batalha também a respeito das quarta-feiras, ensinando um pouco da palavra de Deus. Como nós só temos culto no domingo e na quarta-feira, nós tem algumas quarta-feiras, não são todas as vezes, né, José?